você conhecer a empresa que está fazendo um processo seletivo. A gente está falando aqui de mudanças salariais muito grandes, diferenças de até 12, 15 mil reais de diferença. Então, é isso que eu recomendo para vocês, galera. É isso que eu tenho feito e é isso que tem funcionado. Fala pessoal, beleza? Paulo Cardoso aqui na área. No vídeo de hoje, galera, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas dicas sobre como passar nas entrevistas, né? Geralmente as entrevistas são a primeira etapa de um processo seletivo, principalmente para a galera que está pensando em fazer processo para gringa. Geralmente são divididos em 3 partes, que é a parte da entrevista com o RH ou com alguém do time, a segunda parte que é uma entrevista técnica, e a última parte geralmente é uma conversa ou com o CEO ou com o cliente, algo assim, depende muito da empresa. Então hoje a gente vai falar somente da primeira parte, que é a entrevista. É uma etapa que, apesar de parecer simples, ela requer que você tenha técnica para você poder avançar para o próximo nível, né? Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais podando nesse processo, nessa parte do processo, porque ela já quer um desenvolvedor que tenha essa capacidade de comunicação muito boa. Então o mercado já viu que o desenvolvedor, aquele desenvolvedor introvertido, que não consegue se expressar, ele não é um asset muito bom para a empresa. Então hoje as empresas já dão muita atenção nessa etapa, e é importante que você saiba como, né, ter técnica ali para você passar por essa etapa sem ter nenhuma dificuldade. Então vamos para o primeiro ponto. Eu anotei aqui, então vou estar sempre dando a pescada, mas o primeiro ponto é a história, tá? Paulo, o que é a história? Nesse caso aqui, galera, vou falar mais aqui pra galera que já tem um tempo de área, tá? Galera que já é ali, já tem 3 a 5 anos, até 7 anos, que já tá no pleno, enfim, aquele meio de campo ali. Você precisa saber contar a sua história de uma forma que prenda a pessoa que está lhe ouvindo, né? E ela tem uma linha de raciocínio, ela cria uma linha de pensamento, uma linha do tempo bem fácil. Então você tem que contar essa história criando esse storytelling, né? Então o primeiro ponto é esse: você tem que parar, organizar os seus pensamentos e ir empresa por empresa. E nessa etapa, nesse ponto em específico da história, você precisa fazer o seguinte: você precisa escrever o porquê que você foi de uma empresa para outra. Isso é muito importante, porque se você não falar na hora lá, se apresentando, eles vão te perguntar, certo? Então é interessante você antecipar essa pergunta na sua história. Então, por exemplo, um ponto que eu lembro muito assim, porque eu já fiz isso várias vezes, é a minha primeira experiência. Eu trabalhava no governo e a minha mudança para uma startup foi porque eu queria trabalhar com coisas novas, porque eu tentei implementar coisas novas no governo, como GitHub. Por incrível que pareça, lá não tinha o GitHub, era todo mundo trabalhando em um servidor FTP, então causava muito conflito. E aí eu queria colocar um controle de versão ali, porém a burocracia não deixou, né, que isso fosse para frente. Então eu explico isso na minha introdução, eu falo, eu mudei disso para isso por conta disso. E aí eu explico também por que eu fui de uma startup para outra, entendeu? Eu vou fazendo essa linha do tempo, e aí no final da minha história, a pessoa sabe o porquê de todas as decisões que eu tomei ali na minha carreira. O segundo ponto, deixa eu dar uma olhada aqui, é sobre estudar a empresa. Isso daqui, por incrível que pareça, muita gente erra em não estudar a empresa, não estudar ali a job description, né? Então, quando você receber uma vaga, você primeiro, claro, vai ser impactado pela stack. Você compara imediatamente, né? O desenvolvedor compara logo a stack. Deixa eu ver aqui se eu tenho tudo, os conhecimentos técnicos necessários. Ah, beleza, deu match. Tá, show. E é isso. Geralmente as pessoas fazem isso. Ah, velho, vi que era a mesma coisa, deu match, vamos. Só que é importante você conhecer a empresa que está fazendo o processo seletivo. Por que eu falo isso? A última empresa que eu coloquei o vídeo aqui no canal, eu falei pra recrutadora, né, que estava conversando comigo, que ela me perguntou, ela fez uma pergunta: qual é o porquê que devemos contratar você, algo assim. E aí, além de eu
fazer já toda a preparação, né, todo o roteiro que eu já tinha preparado ali para essa pergunta, eu adicionei fatores do produto que me chamavam a atenção. Então é importante que você conheça a empresa que você vai estar fazendo o processo seletivo. Vai lá no site, lê a descrição, lê a missão, vê o produto que eles têm, vê como é que você pode auxiliar, vê se sua história tem algum produto parecido. É algo que eu faço bastante. O fato de eu ter passado por várias empresas, eu sempre tento ver essa empresa que parece com qual, e aí eu falo mais da empresa que faz esse match, eu falo mais dela. Então, tudo isso são técnicas que você pode utilizar para poder aumentar a sua chance de passar nessa etapa. A terceira coisa que eu anotei aqui é o seguinte: ter na cabeça que não é a última oportunidade do mundo, tá? Isso foi algo que, no início, eu ficava meio nervoso, né, nessa etapa de entrevista, porque primeiro era inglês. Estou falando aqui muito para o cenário internacional, mas isso também se aplica para o cenário brasileiro. Mas como o meu caso era internacional, primeiro porque era em inglês, então automaticamente eu ficava com medo de errar, natural. Segundo, porque era uma mudança muito grande, né? Então, a gente está falando aqui de mudanças salariais muito grandes, diferenças de até 12, 15 mil reais de diferença. Então eu sabia que uma oportunidade dessa iria mudar a minha realidade. Então isso pesa muito na hora de você se expressar. Só que você não pode levar esse peso todo para a entrevista. Você tem que estar ali de uma forma mais contraída possível. Eu sei que é difícil, porém você tem que ter isso na cabeça, que aquilo ali não é a última oportunidade do mundo para você. Se você, por um acaso, não for um match, né, daquela empresa, você tem que seguir em frente. Você tem que entender que esse jogo de contratação é muito parecido com o Tinder, né? Então você tem uma pessoa ali atraente, ela vai ter diversas pessoas, diversos candidatos aplicando para ela. E é natural que a maior parte desses candidatos não seja um match daquela pessoa. E você, como candidato, você tem que entender que existe essa concorrência e que às vezes você não é o mais qualificado, né, para poder dar esse match. Então, recapitulando. Primeiro, conhecer a sua história e fazer uma linha do tempo sobre as empresas que você passou e explicar o porquê que você foi de uma empresa A para uma empresa B, uma empresa B para uma empresa C e assim por diante. Segundo tópico, estudar a empresa que você vai fazer o processo. É importante, demonstra que você não está ali somente pela grana, né? Apesar de que isso é uma parada, por que o cara quer trabalhar? Mas mostra que você tem um interesse a mais, né, na empresa. Eu gosto de mostrar essa afinidade, porque além de você mostrar que conhece do produto, faz com que pareça que você já está trabalhando lá, sabe? Dá essa sensação. Terceiro, ter na cabeça que não é a última oportunidade. Isso é extremamente importante para você manter a calma durante os processos seletivos. É uma parada que eu faço e que eu diria que é um grande diferencial para mim, porque eu faço processos seletivos com muita tranquilidade, né? Apesar de que, por exemplo, entrevistas técnicas ainda é um grande terror aí da galera, mas eu faço com bastante tranquilidade, mesmo que apareça um problema ali que eu não esteja familiarizado em resolver. Então, geralmente nas entrevistas técnicas, eu vou falar um pouco sobre isso em um outro vídeo, as pessoas ficam com bastante medo antes de começar o desafio, e às vezes é uma parada que ele consegue fazer, mas a apreensão é tão grande que ele fica travado ali e não consegue. E por último, lembrar, né, dessa analogia do Tinder, onde a empresa vai ser aquele candidato, aquela pessoa atraente, que eu não vou aqui citar características dessa pessoa atraente, cada um tem o seu padrão. Então, assim, mesmo funciona para empresas, tá? Então, muita gente fica brilha os olhos quando vê uma startup, brilha os olhos quando vê uma empresa grande. Para outras pessoas são outros tipos de empresas e tá tudo certo. Mas você tem que entender que, assim como
você tá ali, tá brilhando os olhos para aquela vaga, para aquela posição, existe uma série de pessoas também que estão com o mesmo pensamento que você, e o seu objetivo nessa corrida para poder encontrar essa vaga, para poder encontrar esse match, o que você pode fazer, o que está no seu controle é estudar para todas as etapas, fazer 100% ali, dedicar 100% para você poder aumentar as suas chances, né, de ser aprovado. Então, é isso que eu recomendo para vocês, galera. É isso que eu tenho feito e é isso que tem funcionado. E é o que eu passo para a galera que geralmente me procurando aí dicas para poder passar em entrevistas de emprego. Beleza? Então, você já conhece aí o roteirinho. Se inscreve, deixa o like e compartilha aí com seus amigos. Valeu, abraço.